No nosso vídeo especial, vamos mergulhar profundamente na origem dessa superprodução que se tornaria um dos maiores fenômenos culturais do século XXI. Mas antes de entrar na história cheia de carros turbinados, disputas de rua e laços de família, precisamos entender como tudo começou, porque a trajetória desse filme é tão fascinante quanto suas cenas de corrida. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, vamos embarcar juntos na viagem que iniciou um legado multimilionário e transformou Vin Diesel, Paul Walker e toda a franquia Fast and Furious em lendas do entretenimento. Ao final da década de 1990, Hollywood estava vivendo um momento particular. A indústria queria histórias novas, conceitos que misturassem adrenalina com personagens carismáticos e filmes que conversassem com a juventude urbana da época. Foi nesse cenário que um artigo publicado na revista Vibe, escrito por Ken Lee, chamou a atenção de produtores e abriu caminho para algo completamente inesperado. O texto, chamado Racer Chicks, explorava o universo das corridas clandestinas de rua, um submundo organizado, cheio de rivalidades, códigos próprios e carros modificados que serviam como extensão da personalidade de cada piloto. Esse artigo foi o estopim, a fagulha inicial que levou o Universal Pictures a enxergar a oportunidade de transformar uma realidade underground em um blockbuster de proporções épicas. A partir daí, nasceu a ideia de criar um filme que não fosse apenas sobre corridas ilegais, mas sobre cultura. Não apenas sobre ação, mas sobre lealdade, e não apenas sobre carros modificados, mas sobre a vida em comunidade, rivalidades, honra, paixão e principalmente família. Um tema que viria a se tornar a espinha dorsal de toda a saga que ainda hoje movimenta milhões de espectadores pelo mundo. O estúdio então iniciou o desenvolvimento do projeto em 1998, e o primeiro grande desafio foi encontrar uma história que equilibrasse autenticidade e entretenimento. O roteirista Gary Scott Thompson assumiu a tarefa inicial, trabalhando ao lado de Eric Bergquist. Mais tarde, David Ayer, que viria a ser um dos nomes mais importantes no cinema de ação moderno, foi contratado para reescrever partes essenciais da narrativa, adicionando mais densidade emocional, diversidade e identidade às ruas de Los Angeles, onde a trama seria ambientada. Em meio a esse processo criativo, a Universal precisava encontrar o rosto perfeito para seu protagonista, alguém capaz de transmitir carisma, coragem e sensibilidade em igual medida. Esse alguém seria o ator Paul Walker. Ele não vinha exatamente do universo dos filmes de ação, mas tinha uma energia autêntica e uma presença de tela que conquistava instantaneamente. Walker não apenas aceitou o papel imediatamente, como mergulhou na preparação, participando de corridas reais e estudando profundamente o comportamento dos pilotos de rua para interpretar Brian O'Connor com naturalidade. Mas a peça mais importante desse quebra-cabeça ainda estava faltando. O líder da gangue de corredores, o personagem que se tornaria o coração e a alma da franquia. Inicialmente, a equipe de produção buscou Timothy Olyphant para interpretar Dominic Toretto, mas o ator recusou a proposta. Foi então que um nome inesperado entrou em cena: Vin Diesel. Na época, seu reconhecimento no cinema vinha principalmente de papéis menores, mas sua presença potente, voz marcante e magnetismo natural fizeram com que os produtores enxergassem o potencial para algo muito maior. Diesel resistiu no começo, mas foi convencido a aceitar, e não poderia ter sido uma escolha mais certeira. A partir desse momento, Dominic Toretto não seria apenas um personagem, mas um ícone da cultura pop, um símbolo de força, liderança e lealdade.
Com Walker e Diesel confirmados, a química entre os dois se tornou imediatamente visível. Eles não apenas atuaram juntos, mas viveram essa parceria fora das câmeras. Essa conexão natural ajudou a moldar um dos relacionamentos mais cativantes do cinema de ação. A amizade intensa e conflituosa entre Brian e Dom, que se tornaria a base emocional de toda a franquia. A escalação continuou com nomes que mais tarde se tornariam igualmente importantes. Michelle Rodrigues entrou como Letty Ortiz, trazendo força, carisma e personalidade. Jordana Brewster assumiu o papel de Mia Toretto, adicionando equilíbrio emocional à narrativa, e atores como Matt Schulze, Ricky Yune e Chad Lindberg completaram o time, dando vida a um elenco que, até hoje, é lembrado com carinho pelos fãs. Enquanto isso, o diretor Rob Cohen mergulhava no submundo real das corridas clandestinas para captar com perfeição o clima das ruas. Ele e Paul Walker frequentaram encontros noturnos, viram de perto a adrenalina, a camaradagem e as rivalidades, e essa vivência trouxe autenticidade para a produção. Cohen queria que cada cena parecesse real, pulsante, viva, e para isso capturar a cultura dos carros modificados foi fundamental. O ambiente urbano de Los Angeles do início dos anos 2000 também ajudou a dar identidade ao filme. Era uma época em que tuning, import racing e cultura automotiva estavam ganhando enorme popularidade mundial, de rodas cromadas a motores turbinados, de neon sob os chassis até spoilers agressivos. O estilo tuner estava em alta. E The Fast and the Furious capturou isso de maneira tão intensa que se tornou um retrato histórico daquele momento cultural. Combinando esse cenário vibrante com coreografias ousadas de perseguição, coordenação de dublês inovadora e efeitos práticos extremamente bem planejados, o filme ganhou forma como algo totalmente diferente do convencional. Rob Cohen queria que a velocidade fosse sentida pelo público, e por isso, a produção não poupou esforços para filmar carros reais em ação, destruindo dezenas de veículos e registrando sequências de tirar o fôlego. Quando The Fast and the Furious finalmente ficou pronto, ninguém imaginava o impacto que ele causaria. Lançado em 2001, ele não apenas fez sucesso nas bilheteiras, ele criou um movimento. A maneira como o filme retratou o estilo de vida das corridas clandestinas atraiu uma legião de fãs. Os personagens se tornaram ícones instantâneos, e a frase família, que ainda nem tinha assumido o peso mítico que teria nos capítulos futuros, começou ali, discretamente, construindo o alicerce emocional da franquia. Com apenas 38 milhões de dólares de orçamento, o filme arrecadou mais de 207 milhões no mundo todo, se tornando um estrondo comercial, revelando protagonistas carismáticos e dando início a uma saga que, no futuro, dominaria Hollywood. The Fast and the Furious não era apenas mais um filme de ação. Ele era uma declaração de estilo, identidade e atitude, e assim, antes de mergulharmos na história completa, as corridas, os riscos, as traições, a investigação policial e o nascimento da relação entre Brian e Dom. Encerramos essa primeira parte entendendo que The Fast and the Furious nasceu de um artigo de revista e se transformou em um fenômeno global, um filme que uniu ação, emoção, cultura de rua e personagens inesquecíveis, criando um universo que ainda hoje continua crescendo. Prepare-se, porque na parte 2 vamos entrar fundo no plot completo, e aí sim você vai reviver cada corrida, cada conflito e cada momento dessa história que marcou época. A história de The Fast and the Furious começa em uma noite quente e silenciosa nos arredores de Los Angeles. Um caminhão gigantesco, carregado de equipamentos eletrônicos de alto valor, avança pela estrada aparentemente tranquila, mas essa calmaria dura pouco. 3 carros escuros, ágeis e modificados surgem como sombras velozes. São Honda Civics, preparados especialmente para um tipo muito específico
específico de crime: assalto em plena pista. Em poucos segundos, a ação irrompe. O motorista do caminhão tenta resistir, mas a precisão do grupo criminoso é absoluta. Eles saltam, prendem cabos, dominam o veículo e fogem com a carga em uma operação tão rápida quanto silenciosa. Era apenas mais um de uma série de assaltos que estavam colocando a polícia de Los Angeles em estado de alerta máximo. É nesse clima explosivo que conhecemos Brian O'Connor, um policial disfarçado infiltrado em uma investigação que mistura velocidade, adrenalina e crime organizado. Brian se passa por um piloto de rua tentando ganhar credibilidade na comunidade de rachas ilegais, e seu primeiro contato com esse universo começa no Toretto's Market, uma pequena mercearia administrada por Mia Toretto. Brian usa o lugar como ponto de observação e como desculpa para se aproximar do círculo de Dominic Toretto, líder carismático, respeitado e temido das corridas de rua. Mas seu plano sofre um choque inicial quando Vince, um dos membros mais fiéis de Dom e claramente apaixonado por Mia, percebe que Brian está interessado demais na irmã do chefe. A tensão cresce até explodir em uma briga física, que só não termina pior porque Dom intervém. Para ele, Brian é apenas um garoto estranho que apareceu do nada e que está ocupando espaço onde não deveria. Para recuperar terreno, Brian passa a frequentar as noites de racha, ambientes onde carros tunados, luzes de neon, som alto e performances arriscadas dominam o cenário. É nesses encontros que ele percebe que Dom é mais do que um piloto. Ele é um líder. A comunidade respeita suas vitórias, admira sua habilidade e teme sua coragem. Há algo de magnético em Dominic Toretto. Ele é feroz, mas também protetor, perigoso, mas profundamente leal com os seus. É o tipo de homem que poderia ser tanto um herói quanto um criminoso. E isso deixa Brian cada vez mais dividido entre dever e admiração. A grande oportunidade de Brian se integrar surge quando ele aposta seu carro em uma corrida contra Dom. O racha é tenso, cheio de cortes rápidos, troca de marchas, nitro estourando e emoções à flor da pele. Brian tenta impressionar, mas seu Mitsubishi Eclipse não aguenta a pressão. O motor explode e Dom vence a corrida. No entanto, antes que o vencedor possa comemorar, a polícia aparece, forçando todos a fugir de forma desesperada. Brian acaba ajudando Dom a escapar, criando involuntariamente um laço de confiança entre os dois. Mas a noite toma outro rumo quando os dois passam pelo território de Johnny Tran, líder de uma gangue rival perigosa e violenta. Tran não perde a chance de humilhar seus inimigos e acaba destruindo o Eclipse de Brian como forma de recado. É um golpe duro, mas que aproxima ainda mais Brian de Dom. Afinal, agora eles têm um inimigo em comum. Sem carro, Brian precisa quitar sua dívida. É aí que Dom oferece uma chance. Ele pode pagar ajudando na restauração de um Toyota Supra sucateado, transformando-o em uma máquina capaz de competir nos níveis mais altos. Durante esse processo, Brian passa a conviver diariamente com o grupo, conhecendo cada membro. Letty, destemida e intensa. Jesse, um jovem genial, porém ansioso. Leon, sempre atento às rotas. E Vince, cuja rivalidade com Brian só cresce a cada dia. Ao mesmo tempo, Brian continua coletando informações para o FBI e a LAPD, que acreditam que a gangue de Dom é responsável pelos assaltos aos caminhões. Mas o policial infiltrado começa a perceber que nada é tão simples. Dom é um criminoso? Talvez. Mas também é um homem de honra, com um senso de família tão forte que faz Brian repensar tudo. Quanto mais ele tenta se aproximar para cumprir seu trabalho, mais difícil se torna manter sua identidade oculta. E quando Brian e Mia começam a se envolver romanticamente, o conflito interno se torna quase insuportável. Em paralelo, Johnny Tran e seu grupo surgem como suspeitos. Brian investiga, encontra mercadorias roubadas e acredita ter encontrado o culpado. A polícia prende Tran e seus homens, mas a investigação vira de cabeça para baixo quando descobrem que tudo havia sido adquirido de forma legal. Um golpe humilhante para Brian e um risco enorme para Dom, que agora começa a desconfiar da aproximação do novo amigo.
A tensão chega ao limite durante o Race Wars, o maior evento de rachas da comunidade. Em meio à poeira, aplausos, motores roncando e apostas altas, Jesse entra em um duelo contra Johnny Tran nervoso, emocional e impulsivo. Jesse perde seu Volkswagen Jetta e foge, incapaz de encarar a derrota. Tran, irritado, acusa Dom de ser um informante, iniciando uma briga violenta entre eles, mas o destino toma rumo ainda mais sombrio, quando naquela mesma noite, Brian descobre que Dom e sua equipe estão saindo para mais um assalto. Agora ele precisa tomar uma decisão dolorosa: trair seu amigo ou cumprir seu dever. Ele corre até Mia e revela sua verdadeira identidade. Ela fica devastada, mas o ajuda a rastrear o grupo antes que seja tarde demais. No assalto, tudo dá errado. O caminhoneiro, agora armado, reage com violência. Vince é gravemente ferido, Letty se acidenta e a operação se torna um caos total. Brian chega a tempo de salvar a vida de Vince, mas é forçado a revelar sua identidade para Dom. A decepção nos olhos de Dom é profunda. Não apenas ele foi traído, como todos os seus sentimentos de confiança e camaradagem foram destruídos. O conflito final explode quando Johnny Tran surge em busca de vingança, abrindo fogo contra Jesse e matando o jovem na porta da casa dos Toretto devastado e furioso. Dom entra no lendário Dodge Charger de seu pai, enquanto Brian sobe em seu Supra. Eles partem juntos, mas por razões completamente diferentes. Um quer vingança, o outro, justiça. O confronto é explosivo, cheio de velocidade e adrenalina. Dom elimina Lance, enquanto Brian persegue Johnny Tran até finalmente matá-lo. Mas o verdadeiro encerramento emocional vem quando Brian vai atrás de Dom, não para prendê-lo, mas para enxergar o amigo pela última vez antes que ele desapareça. Os dois então realizam uma última corrida simbólica, lado a lado, como se fossem dois irmãos resolvendo sua história na pista. Eles empatam, mas Dom perde o controle e sofre um acidente violento. Mesmo assim, ele tenta se levantar, acreditando que será preso, mas Brian toma a decisão definitiva de romper com sua vida policial. Ele entrega as chaves de seu Supra e diz a frase que sela sua lealdade: "Eu devo um carro de 10 segundos." Dom foge para o México e Brian inicia um caminho sem volta. O caminho que o transformará em muito mais do que apenas um policial infiltrado. Ali nasce a lenda da amizade entre Brian e Dom, o elo que daria origem a uma franquia gigantesca baseada em velocidade e, principalmente, em família. Com apenas 38 milhões de dólares de orçamento, o filme arrecadou mais de 207 milhões no mundo todo, se tornando um estrondo comercial, revelando protagonistas carismáticos e dando início a uma saga que, no futuro, dominaria Hollywood. The Fast and the Furious não era apenas mais um filme de ação, ele era uma declaração de estilo, identidade e atitude. E assim, antes de mergulharmos na história completa, as corridas, os riscos, as traições, a investigação policial e o nascimento da relação entre Brian e Dom, encerramos essa primeira parte entendendo que The Fast and the Furious nasceu de um artigo de revista e se transformou em um fenômeno global, um filme que uniu ação, emoção, cultura de rua e personagens inesquecíveis, criando um universo que ainda hoje continua crescendo. Prepare-se, porque na parte 2 vamos entrar fundo no plot completo, e aí sim você vai reviver cada corrida, cada conflito e cada momento dessa história que marcou época. Hoje em dia, The Fast and the Furious se tornou muito mais do que apenas um filme de ação. Virou um marco cultural, um daqueles títulos que você encontra espalhado em múltiplas plataformas, sempre pronto para ser revisitado por fãs antigos e apresentado para uma nova geração que quer entender onde tudo começou. Mas para chegar até esse ponto, o filme trilhou um caminho específico, desde a sua estreia até sua distribuição atual.
O longa teve sua premiere oficial no Mann Village Theatre, em Los Angeles, no dia 18 de junho de 2001. A estreia comercial nos Estados Unidos aconteceu poucos dias depois, em 22 de junho, e rapidamente virou um fenômeno. Os cinemas ficaram lotados. Jovens queriam ver carros turbinados, pilotos ousados, rachas proibidos e, claro, a química explosiva entre Paul Walker e Vin Diesel. A energia ao redor do filme era tão grande que muitos espectadores voltavam ao cinema novamente só para repetir a experiência. Algo que hoje parece comum para blockbusters modernos, mas que na época não era tão frequente. Depois de sua corrida triunfal nos cinemas, The Fast and the Furious chegou ao mercado de home video no início de 2002. Seu lançamento em DVD e VHS foi tão bem sucedido que quebrou recordes de vendas, se tornando rapidamente presença obrigatória nas prateleiras de colecionadores e fãs da cultura automotiva. Para muita gente, aquele DVD foi a porta de entrada para o universo, que mais tarde se tornaria uma das franquias mais lucrativas de Hollywood. Atualmente, o filme está amplamente disponível em plataformas digitais. A Universal Pictures, dona da franquia, mantém o título acessível em serviços de aluguel e compra digital, permitindo que fãs revivam a primeira história de Dom e Brian sempre que desejarem. Além das versões digitais, há também edições remasterizadas em alta definição, incluindo lançamentos em Blu-ray e versões especiais com material extra, entrevistas, bastidores, curiosidades das gravações e cenas que nunca foram usadas no corte final. O mais interessante é que, mesmo após mais de 2 décadas, o filme continua sendo exibido em canais de televisão, principalmente em pacotes premium e maratonas temáticas da franquia. Ele aparece ocasionalmente em programações especiais que celebram grandes sucessos do cinema de ação e sempre atrai audiência. É quase como se a primeira aventura de Dom e Brian tivesse uma segunda vida eterna na cultura pop. Quando falamos de onde assistir hoje, também vale destacar que, dependendo do seu país ou plataforma, The Fast and the Furious pode aparecer dentro de catálogos rotativos de streaming. Em vários mercados internacionais, o filme entra e sai de serviços populares conforme contratos de licenciamento. Assim, mesmo que não esteja fixo permanentemente em uma plataforma específica, ele sempre retorna, como um velho conhecido que você sabe que vai reencontrar. E claro, existe o fator nostalgia. Plataformas físicas ainda vendem coleções completas da franquia, incluindo trilogias agrupadas, box sets e versões comemorativas. Muitos fãs preferem essas edições porque elas preservam a memória original do filme, com encartes, capas clássicas e extras que não aparecem nas versões de streaming. No fim das contas, The Fast and the Furious 2001 é aquele tipo de filme que nunca fica difícil de encontrar. Ele está sempre circulando entre plataformas digitais, canais de TV, edições físicas e coleções especiais, seja para quem está assistindo pela primeira vez ou para quem já viu dezenas de vezes. A história que deu início à lenda da família Toretto continua viva, pulsante e tão acessível quanto sempre foi. Com apenas 38 milhões de dólares de orçamento, o filme arrecadou mais de 207 milhões no mundo todo, se tornando um estrondo comercial, revelando protagonistas carismáticos e dando início a uma saga que, no futuro, dominaria Hollywood. The Fast and the Furious não era apenas mais um filme de ação, ele era uma declaração de estilo, identidade e atitude. E assim, antes de mergulharmos na história completa, as corridas, os riscos, as traições, a investigação policial e o nascimento da relação entre Brian e Dom, encerramos essa primeira parte entendendo que The Fast and the Furious nasceu de um artigo de revista e se transformou em um fenômeno global, um filme que uniu ação, emoção, cultura de rua e personagens inesquecíveis, criando um universo que ainda hoje continua crescendo.
Prepare-se, porque na parte 2 vamos entrar fundo no plot completo, e aí sim você vai reviver cada corrida, cada conflito e cada momento dessa história que marcou época. Quando pensamos em The Fast and the Furious, é fácil imaginar que o filme nasceu já com cara de sucesso, mas a verdade por trás da produção é muito mais curiosa, cheia de reviravoltas, decisões arriscadas e uma dose enorme de intuição. Antes de existir Dom Toretto, antes de existir Brian O'Connor, antes mesmo de existir o lema Família, havia apenas um artigo da revista Vibe, escrito por Ken Lee, que falava sobre um submundo real, as corridas de rua ilegais em Nova York. Foi dessa matéria que surgiu a centelha que mais tarde se transformaria em um dos maiores fenômenos do cinema moderno. O produtor Neil Moritz leu o artigo e imediatamente enxergou potencial, mas transformar uma reportagem em um longa-metragem exigia muito mais do que simplesmente adaptar fatos. Era preciso criar uma história, personagens, conflitos e, principalmente, uma identidade visual que tornasse aquele universo tão irresistível quanto perigoso. Foi assim que Gary Scott Thompson, Eric Bergquist e, mais tarde, David Ayer entraram na jogada. Thompson e Bergquist escreveram os primeiros esboços do roteiro, ainda muito inspirados em dramas policiais tradicionais. Ayer, porém, trouxe algo novo. Ele mudou o cenário para Los Angeles, deu uma pegada mais crua, mais de rua, mais multicultural, fazendo com que o filme tivesse alma. Enquanto o roteiro evoluía, surgia a grande questão: quem deveria protagonizar essa história? Paul Walker já era conhecido, tinha carisma e havia trabalhado com o diretor Rob Cohen no filme The Skulls Cohen. Perguntou a Paul qual seria o filme de ação ideal que ele gostaria de fazer, e Walker descreveu exatamente o que se tornaria The Fast and the Furious. Quando recebeu a proposta, aceitou na hora. Paul Walker não apenas interpretaria Brian O'Connor, ele ajudaria a definir quem Brian seria. Mas ainda faltava o outro pilar. Quem seria Dominic Toretto? O estúdio queria Timothy Olyphant, mas ele recusou, e foi nesse vazio que o nome de Vin Diesel apareceu quase como um acidente de destino. Diesel ainda não era astro, mas tinha presença, um tipo de magnetismo que escapava ao comum. Moritz e Cohen precisaram convencê-lo pessoalmente, porque o roteiro original não o impressionou de imediato, mas quando ele percebeu que poderia dar profundidade ao personagem, construir Dom como um líder, como um homem de princípios, ainda que fora da lei, então ele aceitou, e foi exatamente essa mistura de dureza e sensibilidade que transformou Dom em um ícone. Com o elenco central definido, o filme finalmente recebeu sinal verde, mas com um orçamento relativamente modesto para um longa de ação. Cerca de 38 milhões de dólares, para uma história que envolve dezenas de carros modificados, cenas de perseguição, explosões e uma estética urbana cheia de detalhes. Esse valor representava um desafio, mas a produção soube usar cada centavo. Antes das gravações começarem, Paul Walker e Vin Diesel passaram semanas estudando corridas de rua. Eles foram para encontros reais, observaram pilotos, perceberam como conversavam, como se vestiam, como respeitavam, ou não, as regras daquele mundo paralelo. Foi ali que a essência dos personagens se moldou. Vin Diesel se misturou tão bem ao ambiente que, em alguns momentos, pessoas que não sabiam que aquilo era preparação achavam que ele realmente era um líder de gangue automotiva. Enquanto isso, dois detalhes curiosos chamam a atenção. Michelle Rodrigues e Jordana Brewster, as intérpretes de Letty e Mia, não sabiam dirigir antes do filme, elas literalmente tiraram a carteira de motorista durante a produção, aprendendo a pilotar tanto na rua quanto em pistas fechadas. Essa é a prova de que The Fast and the Furious não foi só um filme,
mas também um processo de transformação pessoal para parte do elenco. Quando as câmeras começaram a rodar em julho de 2000, Los Angeles virou cenário vivo para a história. A produção filmou em vários bairros clássicos, Echo Park, Angelino Heights, Silver Lake, mas também usou locais icônicos como o estacionamento do Dodger Stadium, onde a primeira cena de Brian acelerando o eclipse foi gravada. As filmagens também invadiram pistas reais, armazéns abandonados e algumas comunidades asiáticas da cidade, especialmente Little Saigon, onde ocorre a destruição do eclipse por Johnny Tran. O clima durante as gravações era intenso. A equipe destruiu um total de 78 carros, alguns nos testes, outros nas tomadas finais. A famosa cena da corrida sobre os trilhos exigiu efeitos práticos. O trem e os carros foram gravados separadamente e depois combinados digitalmente. Já o salto do Dodge Charger exigiu uma rampa de metal construída especialmente para o impacto, usada apenas naquele momento. Outro detalhe surpreendente é que a equipe técnica precisava equilibrar precisão técnica com estética. As cenas de racha não podiam ser improvisadas. Cada carro tinha marcações específicas, cada movimento precisava ser cronometrado, cada drift, cada derrapada, cada explosão tinha ponto certo. Por trás de cada segundo filmado, havia horas de coordenação entre dublês, pilotos profissionais, engenheiros mecânicos e o time de efeitos. Além disso, os carros foram modificados minuciosamente. O Supra laranja, o RX-7 vermelho de Dom, o Eclipse verde, os Civics pretos usados nos assaltos, todos foram montados com peças reais, com modificações funcionais, não apenas decorativas. O objetivo era simples: fazer o público acreditar que aqueles carros eram parte essencial da vida dos personagens, quase como extensões de suas emoções. E não podemos falar da produção sem mencionar a música. O compositor BT criou uma trilha com influências de hip-hop, techno e industrial, que rapidamente se tornou a assinatura da franquia. O filme também trouxe artistas de peso nas faixas licenciadas, reforçando a estética urbana e vibrante das ruas de Los Angeles. Durante toda a produção, o diretor Rob Cohen manteve uma visão firme. Ele queria que a cidade fosse um personagem, que cada luz neon, cada ronco de motor e cada respiração dos corredores fosse sentida pelo público. Essa abordagem, misturada à fotografia estilizada e à narrativa de tensão crescente, criou o clima perfeito para o filme. E talvez a parte mais impressionante seja perceber que ninguém imaginava o tamanho do sucesso que estava prestes a acontecer. O filme foi pensado como uma produção de nicho, algo para fãs de carros, velocidade e ação policial. Porém, o que surgiu na tela foi um retrato emocional, humano, cheio de personagens icônicos e cenas que marcaram gerações. Ao final das filmagens, quando a produção encerrou em outubro de 2000, o sentimento nos bastidores era de que tinham criado algo bom, mas ninguém imaginava que haviam plantado a semente de uma das maiores franquias cinematográficas da história. Quando The Fast and the Furious finalmente chegou aos cinemas em 22 de junho de 2001, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria. Nem o estúdio, nem os críticos, nem os atores, nem mesmo os fãs de carros, que até então não tinham muitas produções no cinema que os representassem de verdade. Era esperado um bom desempenho, talvez até um público fiel ao tema, mas nada que ultrapassasse fronteiras. Porém, o que começou como uma obra inspirada por corridas clandestinas se transformou rapidamente em um fenômeno cultural que redefiniria o cinema de ação dos anos 2000. No fim de semana de estreia, o filme atropelou todas as projeções, com mais de 40 milhões de dólares arrecadados apenas nos primeiros dias. The Fast and the Furious alcançou a liderança do ranking de bilheterias, ultrapassando filmes grandes e muito aguardados, provando que o apelo da velocidade, da adrenalina e das ruas era muito maior do que o imaginado. Esse número surpreendeu até a própria Universal Pictures, que viu seu investimento
investimento de 38 milhões praticamente retornar de imediato. E a força do longa não parou por aí. A obra se manteve entre as mais assistidas por semanas consecutivas, conquistando públicos que iam muito além dos fãs de carros. Enquanto nos Estados Unidos o filme acumulava mais de 144 milhões de dólares, internacionalmente ele crescia ainda mais, alcançando mais de 62 milhões ao redor do mundo. Assim, o total global ultrapassou a marca de 207 milhões, 5 vezes o orçamento da produção. Era evidente, um novo gigante havia nascido. Parte do sucesso se deve a vários fatores que se combinaram de forma quase mágica. Primeiro, o marketing foi certeiro. A campanha destacava não apenas as corridas e a ação, mas também a energia vibrante da cultura automotiva dos anos 2000. A trilha sonora, repleta de nomes populares, transformou-se em um fenômeno paralelo, tocando em rádios, festas e encontros de carros. O estilo visual do filme, marcado por cores fortes, neon intenso, câmeras rápidas e carros que se tornaram ícones instantâneos, era diferente de tudo que se via no cinema mainstream da época. Mas talvez o elemento mais decisivo tenha sido o impacto emocional dos personagens. Brian e Dom não eram apenas dois homens envolvidos com carros, eles representavam dois mundos, duas visões, dois caminhos que se cruzam e se confrontam o tempo todo. O conflito entre dever e lealdade sempre foi um dos pilares da narrativa policial, e aqui ele ganhou forma moderna, urbana e cheia de carisma. O público não apenas assistia à rivalidade, ele sentia. Quando Brian precisava escolher entre entregar Dom ou salvá-lo, muitos espectadores seguraram a respiração. Isso provou que o filme não era apenas ação, era conexão humana. A química no elenco também foi crucial. Paul Walker se tornou um ídolo instantâneo. Seu carisma natural e sua energia gentil conquistaram milhões. Vin Diesel, por outro lado, trouxe intensidade, presença e um tipo de força emocional que raramente se via em protagonistas do gênero. Michelle Rodrigues entregou uma Letty autêntica, feroz e marcante, enquanto Jordana Brewster trouxe delicadeza na medida certa como Mia. Essa união criou uma base sólida, um grupo que parecia real, uma família, antes mesmo da palavra se tornar o mote da franquia. O impacto cultural foi imediato. Nas ruas, jovens começaram a copiar estilos de carros do filme. Spoilers, luzes neon, turbinas, adesivos, pinturas metálicas, motores preparados, lojas de tuning explodiram em popularidade. Encontros automotivos cresceram em várias cidades do mundo. Jogos de corrida ganharam mais espaço, revistas especializadas venderam como nunca. Até a moda foi influenciada. Camisetas regatas, correntes, luvas de couro, óculos escuros e cabelos raspados se tornaram tendência. É curioso notar como The Fast and the Furious também refletiu uma realidade da época. O fim dos anos 90 e início dos anos 2000 viviam um boom da cultura do tuning, programas de TV, revistas, lojas e comunidades inteiras respiravam carros personalizados. O filme, portanto, não apenas abraçou esse movimento, ele o elevou a outro patamar, levando-o para o cinema global. Claro, nem tudo foram elogios. A crítica especializada ficou dividida. Muitos elogiaram a ação, as corridas e o estilo. Outros apontaram falhas no roteiro ou compararam o filme a obras mais antigas, classificando-o como entretenimento pop. Porém, mesmo esses críticos reconheciam algo. O filme tinha energia, tinha autenticidade, tinha identidade. E o público comum, aquele que realmente sustenta o sucesso de um longa, abraçou a obra sem reservas. À medida que o filme ganhava força, a Universal começou a enxergar algo maior. Se um único filme sobre corridas de rua podia arrecadar mais de 200 milhões globalmente, com um orçamento relativamente baixo, então existia ali um universo inteiro que poderia ser explorado. Foi assim que as conversas sobre sequência começaram praticamente no mesmo momento em que o filme saiu dos cinemas, e essa decisão mudaria a história da franquia para sempre. O mais impressionante,
Olhando em retrospecto, é perceber como o filme plantou sementes sem nem imaginar que elas floresceriam em dimensões tão grandes. Pequenos detalhes que na época pareciam apenas parte do enredo se tornariam pilares de uma saga. A moral de Dom, a jornada de Brian, o valor da lealdade, a importância da família, os carros como extensão da alma dos personagens. Esses elementos, construídos quase de forma orgânica e natural no primeiro filme, continuariam ecoando ao longo dos anos e se tornariam o DNA da franquia. Em 2001, ninguém sabia que essa história daria origem a uma sequência em 2003, outra em 2006, e depois a uma expansão tão grande que levaria a franquia a diferentes continentes, tramas internacionais, espionagem, resgates impossíveis e até confrontos dignos de filmes de super-heróis. Mas tudo isso começou aqui, neste primeiro capítulo, que mais tarde seria reconhecido como o alicerce de um dos maiores universos cinematográficos modernos. Vale destacar que o sucesso de The Fast and the Furious influenciou diretamente outras produções culturais. Surgiram games com a temática, como Need for Speed Underground, Midnight Club e vários outros, que surfaram na mesma onda visual e energética. A indústria automotiva notou o interesse crescente do público e passou a investir em novos designs e tecnologias voltadas ao mundo do tuning. Revistas e sites dedicados ao tema multiplicaram-se. A cultura automotiva virou moda, estilo e estilo de vida. E o cinema tinha muito a ver com isso. O impacto foi tão grande que, anos depois, especialistas em sociologia urbana e cultura pop apontam o filme como um marco que rejuvenesceu o interesse mundial por carros modificados. Ele não apenas retratou a cultura, ele ajudou a moldá-la. Apesar dos desafios, das críticas e das apostas arriscadas, o filme saiu vitorioso, criou fãs, criou identidade, criou ícones e, principalmente, criou um legado. Ao final daquele ano, The Fast and the Furious já era reconhecido como fenômeno da cultura pop. A Universal, com números tão sólidos nas mãos, não hesitou, confirmou planos para uma sequência, e assim, pouco depois, começaria uma jornada que mudaria o cinema de ação para sempre. Nascia ali a franquia Fast and Furious. Mas antes de falar sobre o futuro, é importante entender que nada disso teria acontecido se o primeiro capítulo não tivesse alcançado corações e motores de milhões ao redor do planeta. Durante toda a produção, o diretor Rob Cohen manteve uma visão firme. Ele queria que a cidade fosse um personagem, que cada luz neon, cada ronco de motor e cada respiração dos corredores fosse sentida pelo público. Essa abordagem, misturada à fotografia estilizada e à narrativa de tensão crescente, criou o clima perfeito para o filme, e talvez a parte mais impressionante seja perceber que ninguém imaginava o tamanho do sucesso que estava prestes a acontecer. O filme foi pensado como uma produção de nicho, algo para fãs de carros, velocidade e ação policial. Porém, o que surgiu na tela foi um retrato emocional, humano, cheio de personagens icônicos e cenas que marcaram gerações. Ao final das filmagens, quando a produção encerrou em outubro de 2000, o sentimento nos bastidores era de que tinham criado algo bom, mas ninguém imaginava que haviam plantado a semente de uma das maiores franquias cinematográficas da história. Olhando para tudo o que analisamos até aqui, fica claro por que The Fast and the Furious não é apenas um filme de ação lançado em 2001, mas uma verdadeira pedra fundamental da cultura pop moderna. Quando a gente revisita esse primeiro capítulo, percebemos que ele tem algo que transcende a estrutura comum de um filme de carros e perseguições. Existe uma alma por trás de cada cena, cada diálogo, cada explosão de nós dentro de um carro turbinado, e é justamente isso que fez o mundo inteiro se conectar com essa história mesmo mais de 20 anos depois.
Quando pensamos na época em que o filme foi lançado, percebemos como ele chegou na hora certa. A transição do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000 foi marcada por uma explosão de subculturas, cada uma com seu próprio estilo, sua estética, seu código. A música eletrônica estava crescendo, o hip-hop se misturava com elementos de rua, os videogames começavam a dominar a vida dos jovens e a ideia de personalizar tudo, desde carros até roupas, estava se tornando parte do visual da cidade. Foi exatamente nesse momento que o filme apareceu, trazendo para a tela um universo que já existia nas ruas, mas que nunca tinha sido representado com essa intensidade. E é por isso que até hoje, quando alguém fala sobre Fast and Furious, automaticamente se pensa em liberdade, velocidade, adrenalina e principalmente família. Essa palavra, que mais tarde se tornaria um meme mundial por causa das continuações, era apenas um sentimento genuíno no primeiro filme. O laço entre Dominic Toretto e sua equipe nunca foi forçado. Era natural, parte da personalidade de cada um deles. Eles viviam com pouca coisa, mas tinham uns aos outros. Essa simplicidade emocional fez com que o filme transcendesse o rótulo de filme de carros e se tornasse uma história sobre pessoas, escolhas e relações. Brian O'Connor, por exemplo, não é apenas um policial infiltrado tentando resolver um caso. Ele é o símbolo daquele conflito interno entre dever e desejo, entre aquilo que o mundo espera de você e aquilo que o seu coração realmente quer. A jornada dele não é sobre capturar criminosos, e sim sobre encontrar um espaço no mundo onde ele sinta que pertence. Isso é universal. Todo mundo já passou por esse tipo de conflito, e quando Brian escolhe deixar Dominic escapar no final, ele não está simplesmente quebrando regras, ele está abrindo mão do sistema para proteger alguém que finalmente deu sentido à vida dele. Isso toca profundamente porque fala sobre lealdade e honra, conceitos que nem sempre aparecem em histórias policiais tradicionais. É isso que torna a relação dos dois tão icônica. A química entre Paul Walker e Vin Diesel não foi construída artificialmente. Ela aconteceu porque os dois entendiam a profundidade da relação entre seus personagens, e essa conexão se transformou na base emocional da franquia inteira. Mesmo nas continuações, quando a história se torna muito maior e mais exagerada, tudo ainda gira em torno do vínculo criado nesse primeiro filme. Outro ponto que sempre chama a atenção é como The Fast and the Furious influenciou a cultura automotiva do mundo inteiro. Antes dele, o público comum não tinha grande familiaridade com termos como NOS, turbo, drift, injeção programável ou modificação estética. O filme trouxe isso tudo para o vocabulário popular. A estética de carros importados, os tunados com neon, pintura personalizada, rodas cromadas e sons potentes, virou febre mundial. Lojas, oficinas e eventos especializados floresceram nos anos seguintes. Não é exagero dizer que esse filme redefiniu o mercado automotivo jovem por anos. Além disso, Fast and Furious abriu portas para atores que se tornaram símbolos da cultura pop. Vin Diesel, que antes era apenas um nome promissor, se tornou definitivamente o rosto da franquia, e um ícone de ação, Paul Walker, até então conhecido por papéis mais leves, ganhou o mundo com sua presença carismática e seu estilo descontraído. Michelle Rodrigues reforçou a imagem de mulher forte, determinada e perfeitamente capaz de dominar qualquer cena de ação. A estética do filme também merece destaque. O visual é um reflexo puro dos anos 2000, cores saturadas, câmeras rápidas, closes detalhados dos motores, da velocidade e do suor dos pilotos. A direção de Rob Cohen não tenta ser sofisticada demais. Ela quer ser visceral. Ela quer que o espectador sinta o chão vibrar, o motor rugir, o vento bater no rosto, e consegue. Mesmo hoje, quando assistimos a corrida entre Brian e Dom na reta final, o coração bate acelerado como se fosse a primeira vez. Esse é o tipo de emoção que não envelhece.
O impacto cultural também é impossível de ignorar. Depois de The Fast and the Furious, Hollywood passou a olhar de forma diferente para filmes sobre carros, jovens e subculturas urbanas. Até o público começou a valorizar mais esse universo. As corridas clandestinas, que antes passavam despercebidas para a maioria, se tornaram tema de debates públicos, reportagens, estudos e até regulamentações. O filme, de certa forma, tirou da sombra uma cena inteira e colocou sob os holofotes do mundo. E quando falamos de legado, fica ainda mais claro o peso desse primeiro capítulo. A franquia se transformou em um fenômeno global, com mais de 20 anos de história, bilhões de dólares arrecadados, atores lendários entrando e saindo, e uma evolução narrativa que levou a saga de pequenos furtos para salvar o mundo de ameaças internacionais. Mas, apesar de todo esse crescimento exagerado, os fãs sempre voltam para o mesmo ponto de partida. O primeiro filme, aquele que era simples, direto, cheio de coração e que mostrava um pedaço cru da vida urbana. Foi aqui que nasceu a famosa filosofia de Dom: eu levo a vida 1/4 de milha por vez. Essa frase carregou gerações. Ela virou mais do que um diálogo, virou um estilo de vida. Porque, no fundo, ela resume exatamente o que o filme representa: viver o momento, correr riscos, proteger quem você ama e fazer escolhas com o coração. Além disso, o filme se mantém relevante porque acompanha temas universais: confiança, traição, amor, família, pertencimento, coragem e redenção. Não importa o ano em que alguém assista, sempre vai encontrar algo para se conectar. Esse é o tipo de obra que ultrapassa barreiras culturais e linguísticas. Jovens de qualquer país conseguem sentir a energia que sai da tela, porque aquela adrenalina e aquele conflito interno fazem parte da experiência humana, e olhando hoje para trás, é impossível não sentir uma certa nostalgia. Ver Brian sorrindo pela primeira vez ao dirigir ao lado de Dom, lembrar das noites iluminadas por neon, das ruas cheias de carros modificados e da trilha sonora pulsante que parecia vibrar dentro do peito, era um momento cultural único, e o cinema capturou tudo isso de uma forma que jamais será repetida. Se existe algo que The Fast and the Furious nos ensina, é que às vezes as histórias mais simples são as que mais ficam com a gente, aquelas que falam com emoção verdadeira, sem tentar impressionar com exageros, e é por isso que esse filme continua firme, sendo revisitado, relembrado e amado até hoje. Ele marcou uma geração inteira, impulsionou a carreira de atores incríveis, inaugurou uma das maiores franquias da história e, acima de tudo, tocou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. E então chegamos ao fim dessa análise completa. Mas, antes de fechar, fica aquela sensação especial, a de que estamos falando de algo que não pertence apenas ao cinema, mas à memória afetiva de uma época inteira. Se você viveu o lançamento, sabe exatamente o que isso significou. Se descobriu depois, com certeza entendeu por que tudo isso se tornou tão gigante. E agora, enquanto a música sobe, os carros aceleram na sua lembrança e a última cena se apaga, fica aquela mensagem que define o que é Fast and Furious. Não importa a velocidade, importa quem está com você na corrida. Durante toda a produção, o diretor Rob Cohen manteve uma visão firme. Ele queria que a cidade fosse um personagem, que cada luz neon, cada ronco de motor e cada respiração dos corredores fosse sentida pelo público. Essa abordagem, misturada à fotografia estilizada e à narrativa de tensão crescente, criou o clima perfeito para o filme. E talvez a parte mais impressionante seja perceber que ninguém imaginava o tamanho do sucesso que estava prestes a acontecer. O filme foi pensado como uma produção de nicho, algo para fãs de carros, velocidade e ação policial.
Porém, o que surgiu na tela foi um retrato emocional, humano, cheio de personagens icônicos e cenas que marcaram gerações. Ao final das filmagens, quando a produção encerrou em outubro de 2000, o sentimento nos bastidores era de que tinham criado algo bom, mas ninguém imaginava que haviam plantado a semente de uma das maiores franquias cinematográficas da história. E assim, depois de revisitar cada detalhe dessa produção que marcou gerações, chegamos ao fim da nossa jornada pelo universo de The Fast and the Furious, de 2001. Ao longo desse vídeo, você descobriu como o filme nasceu, como foi produzido, quais desafios a equipe enfrentou, como os atores mergulharam nos seus papéis, como a história tomou forma e, principalmente, como esse primeiro capítulo criou uma das maiores franquias de ação de todos os tempos.